A AMAGGI, empresa da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai passar a atuar no segmento de biodiesel a partir do ano que vem. Vamos então até São Paulo falar com Walter Puga Júnior, que tem mais detalhes para a gente. Puga, esta empresa vai vender o produto aqui no Brasil também. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos. De fato, a AMAGGI pretende vender o biodiesel no Brasil, mas por enquanto, boa parte da produção ela vai usar para os seus tratores, para as suas colheitadeiras. É o que informava nesta manhã o jornal Valor Econômico. A AMAGGI é a maior produtora e processadora de grãos de capital nacional e ela vai passar a atuar também agora no segmento de biodiesel a partir do ano que vem. É o destaque no noticiário desta manhã, quando se fala de empresas, quando se procura informações sobre empresas do agronegócio. Bom, a AMAGGI vai investir em uma nova unidade em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde já possui uma planta de esmagamento de soja muito conhecida, né? A empresa já cogitava entrar nesse mercado de biodiesel, mas concluiu que agora esse momento é mais oportuno. Ela acaba de finalizar uma expansão na planta, na fábrica de processamento lá em Lucas do Rio Verde, passou a esmagar agora 3.600 toneladas de soja por dia. Bom, Judinei Carvalho, que é presidente da AMAGGI, né, ele disse que a futura planta vai consumir toda a produção de óleo de soja da AMAGGI em Lucas do Rio Verde. A estimativa de investimento inicial é da ordem de 75 milhões de reais. Bom, a intenção é de fato, viu, Juliana, comercializar esse produto, mas a empresa estuda utilizar o produto parcialmente em sua frota de tratores, colheitadeiras e outras máquinas, né? O jornal Valor Econômico, inclusive, apurou que a construção da fábrica ainda pode ser revista. A empresa não descarta a opção de adquirir uma unidade que já está em produção. Por esse motivo, prefere ainda não falar em valores de investimento. Mas, a princípio, vai investir e vai produzir biodiesel, né? Em Lucas do Rio Verde, a Fiagril, aliás, é uma unidade de biodiesel e já se propunha a negociar o ativo, né? Negociar a empresa. Braço agrícola de um grupo chinês, a empresa decidiu, e isso é destaque no noticiário de hoje, que suas operações de distribuição de insumos para a lavoura, etc., vai ser alterada, né? Depois de um revés financeiro que obrigou até os chineses a reavaliar seu posicionamento no mercado nacional. Então, há a possibilidade até do Grupo AMAGGI comprar uma outra empresa ou construir uma fábrica para esmagar biodiesel. Bom, a família do ministro Blairo Maggi tem investimentos na área, isso é muito conhecido da população, é um homem ligado ao agronegócio, mas agora investe mesmo na produção de biodiesel. De olho na informação, porque o mercado muda no Mato Grosso, na medida em que também se produz lá, utilizando o milho, o etanol de milho. Então já há empresas também interessadas nesse mercado. O combustível no Mato Grosso parece ser o mote, né, de trabalho a partir desde o ano passado, nos últimos anos, para frente. De olho na informação, porque no Mato Grosso muitas opções lá. Agora, o que é destaque também no noticiário de hoje é a negociação do Brasil com Hong Kong para exportação de carnes, viu? Isso também é destaque no noticiário, aliás, desde ontem, né? Porque há uma pressão de Hong Kong para restringir o número de frigoríficos habilitados a exportar carnes para aquela cidade, né? Hong Kong é uma cidade, na verdade, é uma região administrativa especial da China e é extremamente relevante para os frigoríficos brasileiros, né? É uma espécie de escala para acessar a China continental, né? Hong Kong é a maior compradora de carne bovina do Brasil. Bom, o que ocorre é o seguinte, qualquer estabelecimento que compõe a chamada lista geral para exportar para Hong Kong, essa lista tem hoje 700 unidades, empresas, 700 frigoríficos, é definida na verdade, pelo governo brasileiro. Mas lembremos que a Operação Carne Fraca causou tumulto, né, no mercado internacional. E as autoridades de Hong Kong decidiram rever esse modelo de concessão de autorização para as empresas brasileiras, exigindo aí uma lista de plantas que seguiriam aí regras sanitárias especiais. Bom, o Ministério da Agricultura entrou em negociação com o governo de Hong Kong e pretende que pelo menos 350 empresas sejam autorizadas, da lista de 700. E segundo autoridades do Ministério, cerca de 230 teriam mesmo interesse em operar via Hong Kong. O Brasil fez uma proposta para Hong Kong e espera agora uma avaliação. Esperemos que pelo menos nós tenhamos aí, vamos dizer, uma certa facilidade para que os frigoríficos continuem a exportar carne para a China via Hong Kong. Isso é destaque no noticiário de hoje. Aqui no Brasil, ontem a bolsa caiu e o dólar voltou a subir frente ao real. Mas agora os investidores do mercado financeiro estão de olho na China e na desvalorização da moeda deles. Vamos voltar a São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias,
onde está o Puga. Ele fala com a gente sobre este assunto. Puga, é com você. Olha, o que acontece, Juliana, é que o dólar no mercado à vista e no mercado futuro teve uma recuperação ontem frente ao real. Isso ficou evidente, né? O dólar foi subindo logo pela manhã. Mas a notícia da saída de Ilan Goldfein, presidente do nosso Banco Central, agora no final do ano, trouxe aí uma preocupação para os operadores do mercado. Resumindo, o dólar subiu 1,16%, passou de R$ 3,72. Agora veja, comparado com o dólar a 3,80, 3,85, já próximo de R$ 4,00, lógico, já está bem mais baixo. Então, olhando para trás, o dólar cedeu um pouquinho. Mas ontem teve uma recuperação. A notícia de que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, estaria se preparando para deixar o cargo até o final do ano, acabou pressionando o dólar nos minutos finais da sessão. A moeda norte-americana aprofundou a alta, com que já trabalhava desde o início da manhã, vinha no movimento de recuperação, mas esse movimento se estendeu pontualmente no dólar futuro. Viu? Então, o dólar negociado mais adiante continuava sendo negociado após o pregão. A notícia foi veiculada, a saída de Ilan Goldfein, pela Bloomberg, Agência Internacional de Notícias Bloomberg, e pegou todos os operadores do mercado, investidores, de surpresa, né? Mas por conta do momento em que isso ocorreu. Bom, segundo um operador de derivativos que não foi citado pela UOL, por exemplo, né, falou no anonimato, o momento foi muito ruim para falar sobre a saída do presidente do Banco Central neste momento, né? Isso traria um ruído desnecessário para o mercado. Comentário de um operador do mercado financeiro. Ilan Goldfein, na verdade, goza de muita credibilidade junto aos operadores do mercado financeiro, depois de uma gestão que conseguiu conter pelo menos uma inflação em alta e até segurar um pouco, né? Vamos dizer, sustentar as expectativas dos agentes financeiros, pelo menos até agora. Ele estaria fazendo uma ótima presidência no Banco Central e é claro que o mercado gostaria que ele ficasse. Agora, a permanência de Ilan Goldfein no Banco Central ainda é uma questão em aberto. A princípio, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, não recusou nem aceitou convite para permanecer no cargo após o mandato do atual governo, pelo simples fato de que ainda não recebeu oficialmente esse convite. É o que o jornal Valor Econômico, por exemplo, destaca hoje. A equipe do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, pode até fazer algumas sondagens, né? O próprio candidato adiantou em entrevista que, se for eleito, gostaria de manter o atual presidente do Banco Central no cargo. Ou seja, há uma perspectiva para o mercado de que o trabalho que vem sendo feito no Banco Central continuaria. Bom, pessoas próximas a Ilan Goldfein têm dito até que ele tem a convicção de que poderia até ficar no Banco Central, mas apenas por um período de transição. Ele não permaneceria no cargo por muito tempo. É o que dizem pessoas próximas ao presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. De qualquer maneira, isso traz algum ruído no mercado, não é um momento muito bom. Com relação ao candidato Haddad, já foi anunciado que Ilan Goldfein não fica. Fernando Haddad, candidato do PT, já antecipou sua posição se for eleito. Haddad disse que não convidará nenhum dos atuais colaboradores do governo Temer a permanecer no cargo. Ao contrário, ele afirmou em entrevista, aliás, nesta semana, que quer todos fora de um governo do PT. Agora, o mercado está de olho mesmo, Juliana, e você lembrou muito bem, no que ocorre lá na China, viu? Importante lembrar que na China o crescimento foi muito abaixo do esperado. Aliás, os índices acionários chineses tiveram uma recuperação hoje, né? Por quê? Porque há um movimento de reguladores para salvar, vamos dizer, tudo que pode impedir aí uma recuperação da economia chinesa com essa guerra comercial com os Estados Unidos. Mas o que ocorre é o seguinte, a Bolsa do Japão, índice Nikkei, a Bolsa de Tóquio, recuou, caiu mais de 0,5%. Nós tivemos também queda em Taiwan, tivemos queda em Singapura, tivemos queda em Sydney, na Austrália. Um movimento de baixa. Subiu mesmo apenas o índice Kospi, que subiu 0,37% na Bolsa de Seul, né, na Coreia do Sul, mas o índice Xangai e a Bolsa de Hong Kong tiveram alta. O que significa isso? Que há uma perspectiva de, vamos dizer, um movimento para salvar, neste momento, qualquer tumulto na economia chinesa. E por que a economia chinesa preocupa? É que a China registra o menor crescimento trimestral dos últimos 9 anos. A China desacelerou para 6,5% no terceiro trimestre o seu
crescimento. É o pior resultado trimestral em 9 anos, segundo o resultado divulgado pelo governo chinês nesta sexta-feira. É um momento intenso na guerra comercial com os Estados Unidos e essa redução no crescimento chinês, que estava previsto para 6,9%, caiu para 6,7%, agora caiu para 6,5%. É um sinal de uma conjuntura sombria aí. O produto interno bruto da segunda maior economia do mundo ficou dentro do nível já antecipado por alguns analistas ouvidos por agências internacionais, mas o crescimento registrou uma clara desaceleração depois de resistir aí nos 2 primeiros trimestres. Então a China conseguiu manter o crescimento no primeiro semestre. Como a China é um grande parceiro comercial do Brasil, isso preocupa principalmente quem trabalha com agronegócio. Crescimento chinês menor traz preocupação para quem opera no mercado de agronegócio brasileiro e traz preocupação para quem opera no mercado financeiro internacional. A atividade chinesa sofre, na verdade, os efeitos dessa guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o governo de Donald Trump adotou aí para julho tarifas sobre importação de produtos chineses da ordem aí de 250 bilhões de dólares por ano. Isso, lógico, provocou represálias de Pequim, foi amplamente noticiado, que também aplica taxas a produtos americanos no valor de 110 bilhões de dólares. Ou seja, essa guerra comercial não é boa para ninguém. Agora, tem uma notícia boa da China, já que a China preocupa o mercado neste momento, é o aumento das vendas no varejo, reflexo aí de um consumo acentuado, em crescimento lá na China, né? Uma aceleração surpreendente de 9,2% no ritmo anual, considerando aí o mês de setembro, ou seja, 0,2 a mais do que o crescimento do consumo em agosto. Essa é a notícia positiva que vem da China. Agora, de novo, nós temos uma outra questão que preocupa na China também. O Banco Central da China promoveu a maior desvalorização do yuan desde o início de 2017. O Banco do Povo da China, o Banco Central chinês, na verdade equivale ao Banco Central, levou o yuan, a moeda chinesa, ao seu nível mais baixo em relação ao dólar desde 4 de janeiro de 2017, na medida em que continua aí uma desvalorização da moeda. Essa desvalorização do dinheiro chinês, lógico, causa aí uma perspectiva, muda a perspectiva de exportação de produtos chineses. Esse é um dos motivos da guerra com os Estados Unidos. Muita diferenciação nessa, vamos dizer, uma certa manipulação no câmbio. Bom, a autoridade chinesa articula defendendo seus interesses, os americanos também, de outro lado, tentam defender seus interesses nessa guerra, muita movimentação e preocupante, né? E o que acontece com a nossa bolsa enquanto isso, né? Nós temos aí um movimento misto no mercado europeu, temos um movimento de tendência de baixa na Ásia. O que ocorre com a nossa bolsa? A nossa bolsa ontem já recuou 2,24%, caiu aí para a faixa de 83.840 pontos, né? Houve queda no mercado acionário dos Estados Unidos. Então, nossa bolsa hoje pode continuar no movimento de baixa. É esperar para conferir as notícias que saem no mercado. Período pré-eleitoral, tenho repetido sempre aqui, causa mesmo muita oscilação. Por isso, de olho na informação, muita cautela a fazer negócios, seja usando moeda estrangeira, como o dólar, por exemplo, seja para operar em bolsa. Movimento de muita oscilação, ou seja, cuidado e muita cautela nas suas operações.